irmãos, bem-vindo ao nosso devocional 4x4, nossa leitura diária. Como é bom estar aqui, como é bom ter vocês aqui assistindo os nossos vídeos. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por estar nos acompanhando. Hoje nós vamos continuar o livro de Provérbios, um livro espetacular que nos traz muitos ensinamentos. Hoje nós vamos ver sobre os versículos 17, os capítulos 17, 18, 19 e 20. E eu separei alguns versículos para a gente conversar um pouco. Esses capítulos de Provérbios, eles falam muito em relação ao conhecimento, né? A não ser tolo. O que é uma pessoa tola, né? Às vezes a gente confunde muito, acha que a pessoa tola é aquela pessoa que é mais humilde, que não conhece muito, que não tem um estudo, né? Então ele pode ser uma pessoa tola. Ao contrário, uma pessoa tola é alguém que acha que tem muito conhecimento, acha que conhece demais e por isso ela acha que ela pode passar por cima das pessoas, ou ela acha que ela conhece mais do que o outro não tem muito o que ensinar, né? É aquela pessoa que não tem sabedoria, é aquela pessoa que não está disposta a aprender. Nós somos pessoas ensináveis e nós devemos sempre aprender, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho disso. Não seja tolo, não se apegue às coisas desse mundo, não se apegue às coisas materiais. Os tolos fazem isso, né? Se apegam às coisas materiais. O tolo só quer conquistar o dinheiro de forma fácil, acha que o dinheiro, né, vai trazer felicidade. Mas o que fala nesses provérbios, que o que traz verdadeiramente felicidade é um coração humilde. É aquela pessoa que tem Deus, que busca Deus, é aquela pessoa que tem amigos verdadeiros, né? E o tolo, ele não controla o que fala, ele acha que sempre está certo, né? Então nós vamos aprender mais um pouquinho aqui sobre, né, não ser tolo e como que a gente faz para a gente ser uma pessoa mais sábia, ter mais conhecimento, né? E não se passar por tolo, porque às vezes, em determinadas situações, até mesmo sem a gente saber, se a gente perceber, a gente acaba se passando por tolo. Quando a gente fala algo que não deve, no momento que não deveria, você fala assim, nossa, eu não deveria ter falado aquilo, né? Então, por isso que a gente deve se atentar, né? Por isso que a gente deve tomar muito cuidado com o que a gente fala, com as nossas atitudes, né? E por isso que é tão importante ler a Bíblia, por isso que é tão importante a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor nos dá sabedoria, a palavra do Senhor nos dá conhecimento, e quanto mais a gente cresce em sabedoria, conhecimento, em intimidade com o Senhor, menos tolo a gente fica, né? Então, vou compartilhar com vocês alguns versículos que eu separei aqui para a gente aprender um pouquinho mais sobre isso. O primeiro versículo, então, está lá no capítulo 17, e que fala assim, olha, alguns pensam que com dinheiro podem comprar qualquer pessoa. Acham que o suborno é uma coisa mágica. Então isso é qualidade de uma pessoa tola, né? Que acha que o dinheiro pode resolver todas as coisas, pode comprar todas as pessoas. A gente sabe que infelizmente tem pessoas que se deixam comprar pelo dinheiro. Mas, né, as pessoas sábias, as pessoas honestas, elas não se deixam comprar por dinheiro nenhum. Outro versículo, então, está lá no 10, fala, quem tem juízo aprende mais com uma repreensão do que o tolo, com 100 chicotadas. O 12, é melhor encontrar uma ursa da qual roubar os filhotes do que um homem sem juízo, ocupado com as suas tolices. O 16, não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. Então, aquela pessoa que não é humilde, aquela pessoa que não tem juízo, que faz as coisas sem pensar, né? Que toma as atitudes, né, de forma sem pensar. Falou comigo, eu vou responder mesmo, né? Acaba respondendo sem pensar. Que acha que o dinheiro pode comprar a sabedoria, né? Essas pessoas estão sendo tolas, estão se enganando, né? E ela não vai aprender nada, porque se você não colocar no seu coração que você é uma pessoa que sempre pode aprender mais, é porque você tem uma certa idade, ou porque você tem uma instrução, ou porque você estudou muito, que você sabe tudo. Sempre vai ter alguém que
conhece um pouquinho sobre determinado assunto e tem algo para te ensinar, por mais humilde que essa pessoa seja. Lá no versículo 21 do capítulo 17. O pai de filho sem juízo só tem tristeza e sofrimentos, né? Aquele que não tem juízo, que é tolo, ele acaba muitas vezes metendo os pés pelas mãos, né? Como muitos dizem aí. Ele magoa as pessoas. As pessoas que são tolas, sem juízo, acabam cometendo erros e erros atrás de erros e acabam tendo que colher as consequências desses erros, né? E acabam fazendo os outros à sua volta também sofrer. O 24. Quem tem juízo procura a sabedoria, mas o tolo não sabe o que quer. O filho sem juízo é tristeza para o seu pai e amargura para sua mãe. Quem controla suas palavras é sábio e quem mantém a calma mostra que é inteligente. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Tá vendo? Então, olha o tanto de coisas que esses capítulos vêm falar, né? A gente tem que controlar o que a gente fala. Muitas vezes a gente magoa as pessoas, né? Porque a gente quer ter a razão. Muitas vezes a gente age de forma tola, né? Falando no momento que não deve, na hora que não deve. Muitas vezes a pessoa precisa simplesmente de um apoio, de um abraço, de um conforto. Às vezes naquele momento, talvez ela tenha errado, mas o que ela está procurando em você não é um julgamento. Talvez ela esteja procurando alguém, né, que a ajude a enfrentar aquela situação. Mas as pessoas tolas não enxergam isso porque elas não têm sabedoria. As pessoas tolas falam o que quer, quando quer e sempre acham que tem razão. E aqui fala, né, para a gente tomar cuidado com as nossas palavras, porque as palavras podem ferir e matar. Quem é tolo não se preocupa com o que fala. Quem é tolo fala desenfreadamente e não está nem aí se vai machucar ou magoar as pessoas. E aqui fala o quê? Né? Que o tolo, ele pode se passar por sábio e inteligente se ficar calado. E muitas vezes nós, com as nossas atitudes, com a nossa ansiedade, nós podemos passar por tolo. Não acha que às vezes você lendo aqui falando, mas eu não faço isso, não faço aquilo. Eu não sou tola, né? Se a pessoa vier me ensinar, eu sou muito humilde. Mas muitas vezes, quando a gente age sem pensar, quando a gente faz coisas e fala sem analisar a situação, nós estamos sendo tolos. Mas sabe o que nos ajuda a não ser tolo? Sabe o que nos ajuda a ter sabedoria, inteligência, conhecimento? A palavra de Deus. É a presença do Espírito Santo dentro de nós, nos controlando, é que vai fazer com que a gente haja de forma sábia, de forma inteligente, que a gente não dê valor a coisas pequenas, não fique dando valor ao dinheiro, não fique dando valor a coisas que não importam, mas que a gente seja humilde e dê valor realmente àquilo que importa, àquilo que é precioso, que são a nossa família, os nossos amigos, né? Os versículos seguintes, ele continua falando um pouco sobre isso, né? O capítulo 18, ele tem vários versículos falando sobre não ser tolo, né? O versículo 2, o tolo não se interessa em aprender, mas só em dar suas opiniões. A linguagem humana é profunda, mas o mar é profunda como o mar, e as palavras do sábio são como os rios que nunca secam. Quando o tolo começa uma discussão, o que ele está pedindo é uma surra. Quando o tolo fala, ele causa sua desgraça, pois acaba caindo na armadilha das suas próprias palavras. Novamente vai falar, tome cuidado com o que você fala. Tome cuidado, não seja tolo, né? O 13. Quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Né? Muitas vezes a gente, naquela ânsia de mostrar a nossa opinião, de querer dar a nossa opinião, a gente muitas vezes não escuta, né, as pessoas. E nem sabe qual é o contexto que a pessoa está dizendo e a gente acaba se passando por tudo. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Você terá que aguentar as consequências de tudo o que disser. Então não seja tolo, porque você vai colher as consequências daquilo que você disser. Capítulo 19. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo, né? Então, não adianta você ter estudo, você ter dinheiro, você ter uma posição alta, né? Você ter bens, se você não controla aquilo que fala.
se você é uma pessoa tolo, se você é mentiroso, se as suas palavras só sabem proferir mentiras, né? O 20, ouça os conselhos e esteja pronto para aprender. Assim um dia você será sábio, né? A sabedoria, ela não vem de um dia para o outro. A gente precisa aprender a ser sábio. E a gente só vai aprender a ser sábio, a gente só vai deixar de ser tolo quanto mais conhecimento de Deus a gente tiver. Porque é Deus que pode controlar a nossa forma de falar, de pensar e nos fazer agir de forma sábia. E o 20, né, ele vem falando ainda mais um pouco sobre isso, sobre não fazer mexericos, sobre não fazer fofocas. O tolo, ele faz isso, né? Ele não pensa, então ele acaba falando demais, falando que não deve, fazendo fofoca e muitas vezes magoando as pessoas. É uma pessoa que ela acaba se queimando, né, com os outros e ele acaba sendo uma pessoa que não é de confiança. Com o tempo as pessoas vão vendo quem ele é e acaba se afastando dele. Então que a gente possa ter aprendido a não ser tolo, que a gente possa buscar todos os dias a presença do Senhor para que o Espírito Santo dentro de nós nos dê sabedoria, conhecimento, entendimento e nos faça pessoas cada vez mais sábias e humildes. Vou deixar aqui uma oração. Tenha um bom dia. Se gostaram desse vídeo, curte, compartilha. Curte lá a nossa página, dê uma força lá para nós, para daqui crescer. Muito obrigado pela atenção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia, Pai. Ó Deus, obrigado, Pai, porque a Tua palavra vem nos dar muitos ensinamentos sobre como não ser tolo, Deus, como não ser enganosos, mentirosos, ó Deus, como não nos apegar às coisas materiais, ao dinheiro, ó Pai, e agir de forma tola, de forma sem juízo, ó Pai. Deus, nos dê juízo, nos dê entendimento, ó Pai, nos dê sabedoria, ó Deus, porque somente na Tua presença é que podemos agir de forma sábia. Deus, nos enche com o Teu Espírito Santo, que Ele possa nos guiar as nossas vidas, ó Pai. E que nós a cada dia mais possamos ser pessoas sábias, que está sempre dispostas a aprender, humildes e sempre dispostos a ajudar ao próximo. Obrigada, Senhor. Abençoa cada pessoa que está vendo esse vídeo, em nome de Jesus. Pois esta oração que eu te faço, agradecida em nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigada, tenha um bom dia.